Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano e hoje estaremos lendo os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Neemias. Então, mais um dia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 5 está escrito: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usuários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderias os vossos irmãos, ou venderiam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: Restitui-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda a Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo, e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de pratas, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, a terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto a porta nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão.
e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhes: de modo o que dizeis, de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o intentais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metibel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa que me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joarã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. E sucedeu que, capítulo 7, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. E nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço, grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar a dos exilados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Pat e Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Dos filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Anonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328.
os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeon, 95, os filhos de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Miquimais, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adide e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imé, 1052, os filhos de Pazu, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, os filhos de Rodeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, filhos de Até, os filhos de Talmon, filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéa, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Neziá, os filhos de Ratifá, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Rati, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, de Tel-Rasa, Querube, Adom e Mé, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. E os filhos de Delaías e os de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, a Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentas 6.720. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas e 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Neemias. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim o permitir.